Sejam bem-vindos ao nosso curso de Desenhista de Produtos Gráficos Web. Um curso do projeto YTech, Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, coordenado pelo Instituto Presbiteriano Gammon, pelo Projeto Estadual Minas Digital e pela Emanuel Educacional. Olá, sejam todos bem-vindos a esse curso que a gente está iniciando hoje. Eu sou o Joimar, professor de vocês do curso de Desenhista de Produtos Gráficos Web. E antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. E ela tem, inclusive, um pouco a ver com a ordem, né, do nome do curso. Engraçado, porque desenhista foi como eu comecei minha carreira profissional. E eu acredito que muitos de vocês aí estão, né, com o intuito de dar uma guinada na vida profissional, de abrir um horizonte nessa área de tecnologia que, digamos, né, a comunicação é a ciência do século. Acreditamos que ela está sempre evoluindo e, por conta disso, é uma área muito próspera, muito interessante. Assim, eu vou ter todo o prazer de lecionar com vocês. Espero que vocês tenham tanto prazer de assistir às aulas junto comigo e tal, para a gente fazer as atividades, fazer tudo bacaninha. E que no final do curso fiquemos todos felizes, que é isso que importa, e que a gente compartilhe conhecimento apesar de tudo. Né? Que a gente crie o conhecimento a gente cria. Informação, ela está aí, tem apostila, tem internet, a gente já tem a informação até demais. Mas o conhecimento a gente vai criar, né? Nós vamos desenvolver juntos o conhecimento. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, eu comecei a minha carreira como desenhista, como arte finalista. Na época, não tínhamos computadores, a gente fazia tudo à mão, a gente desenhava cartazes à mão, com caneta nanquim, né? Então, às vezes, para desenvolver uma peça gráfica, você demorava aí um dia inteiro para fazer um folderzinho, um cartaz, etc. E assim que chegou a computação gráfica, né? Assim que chegaram, na minha época, se eu não me engano, foi mais ou menos 1993, 94, que chegaram os Pentium, uns 386, uma coisa do tipo. Aí a gente começou a partir para essas ferramentas, né? E desenvolver os produtos gráficos com mais rapidez. O mercado hoje em dia, ele é bem voraz, né? Digamos assim, ele pede muita urgência no desenvolvimento de ferramentas, principalmente fechando aí nessa última palavra do nome do nosso curso, que é web. Né? A gente sabe que a web muda todos os dias, a gente aprende algumas coisas e elas se tornam obsoletas com uma rapidez incrível. Então, de desenhista, eu passei para designer gráfico, micreiro, famoso micreiro que você já deve ter ouvido falar, que é o autodidata, né? E posteriormente eu fui fazer o curso técnico de comunicação visual, depois eu fiz o curso superior de produção e comunicação digital e hipermídia e tirei o certificado de expert da Adobe. Então, gente, desenhista de produtos gráficos web, mais comumente conhecido como web designer, né, que é um termo que vocês já devem ter ouvido por aí, vai resumir a isso. A gente criar e trabalhar, desenvolver projetos para o meio virtual, para a web. E a gente sabe que a web hoje em dia é muito complicada e ela não se restringe só à internet e aos computadores. A gente tem hoje dispositivos móveis, tem muitos celulares, tablets, etc. E o nosso objetivo é justamente esse, entender como é que funciona esse processo e aplicá-lo de maneira prática a esse meio virtual. Lembrando que o conhecimento que vocês vão receber de design em termos teóricos e até prático mesmo das ferramentas que a gente vai trabalhar, vai possibilitar vocês também a ter um pouco de noção do que seria o design impresso, por exemplo. Vamos supor que você queira fazer um folder ou alguma peça gráfica impressa, nada vai impedir que você aplique esses conceitos, né? Embora tenha aí muitas nuances em questões de editoração, etc. Mas o nosso foco vai ser a web, ok? Então,
Desejo a todos um bom curso, né? Vamos juntos e vamos mandar brasa, vamos começar lá. Nós vamos iniciar aqui então, com base no que a gente vem fazendo, né, de dobradinha de teoria e prática, o nosso programa de edição de imagens. Nós vamos ter a primeira aula hoje de edição de imagens. E o software que a gente vai trabalhar com vocês aqui é o GIMP. O GIMP é um software gratuito, é um open source da internet. Você pode baixá-lo de graça. Se o link não tiver na sua pastinha aí no sistema, com certeza vão te passar o link de alguma forma. É só digitar GIMP lá no Google, vocês vão achar ele facinho. Ele está na versão 2.8, se eu não me engano. Isso, a versão 2.8. E com certeza, quando vocês estiverem assistindo essa aula, talvez alguma versão superior já tenha saído. Porque por ser um software open source, gratuito, é um software que é atualizado com muita frequência, né? E isso é bom, inclusive. E ele é seguro, tá? Vocês podem baixá-lo no site original do Link, que é o site oficial que vai aparecer nas primeiras pesquisas aí do seu navegador. E ele já deve estar instalado aí na máquina do Polo que vocês estão usando, tá? Eu vou então passar para vocês inicialmente, para a gente começar a trabalhar com a imagem, né, com a edição de imagem digital. Eu vou passar para vocês alguns conceitos também, que eu vou repetir em aula teórica. A gente vai fazendo algumas coisas, né, meio para assim, porque aqui a gente tem um computador na frente, a gente pode observar de uma outra maneira, né, na prática, assim, dar um zoom, visualizar pixels, etc., e ver algumas coisas que na aula teórica a gente fala de uma maneira menos abrangente, assim, menos aprofundada. Tá? Então vamos partir diretamente para o software e no meio aí do que eu for ensinando para vocês, a gente vai fazer uma parada para alguns exercícios. Então vamos lá. Provavelmente o link do GIMP ou ele vai estar aqui na área de trabalho de vocês, ou então ele vai estar aqui no menu iniciar, todos os programas, aqui no meu caso, está aqui GIMP 2. Tá? E se você tiver alguma dúvida, podem perguntar ao tutor aí que ele vai ajudá-los a abrir. Eu vou iniciar o software. Ele demora um pouquinho para abrir, sobretudo quando ele começa a carregar as fontes. Vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho mais para abrir na máquina de vocês. O meu ele já abriu rápido, porque eu já fiz uma inicialização dele agora há pouco. Então ele já tem a maioria dos drivers todos carregados. Vocês viram que ele abriu bem rapidinho aí. Tá? Gente, o GIMP ele vai abrir essa janela. Às vezes, vocês vão deparar com isso aqui, ó. Peraí, quer ver? Às vezes essa janela aqui, ó, essa janela do arquivo, ela pode abrir assim, ó, menor. Tá? Isso costuma acontecer com muita frequência. Se o programa de vocês estiver com essa aparência aqui, vocês vão clicar aqui no meio para maximizar, ok? E vocês vão reparar que além dessa janela principal, que possui um símbolozinho, né? A gente tem duas janelas flutuantes aqui, ó, tá? Duas janelas, uma é a caixa de ferramentas e outra é uma janela mista, que está cheia de íconezinhos aqui em cima. Já já a gente vai explicar melhor. Esse tipo de layout flutuante eu particularmente não gosto muito, porque a imagem que a gente vai abrir ela vai ficar esparramada aqui atrás, né? A gente vai ter uma rolagem aqui que vai pegar por trás das barras. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é vir aqui em janelas. E aí vocês vão ver modo de janela única, que é a última opção. Quando a gente clicar aqui, o software vai reduzir em tamanho, dependendo da sua resolução, tá? Ele pode pular para qualquer lado da tela, fiquem atentos a isso. E nós vamos maximizar ele mais uma vez. Agora vocês podem notar que as janelas estão encaixadinhas, ó. Tanto a barra de ferramentas quanto a janela, né, de opções aqui da direita. Elas estão encaixadinhas e o nosso arquivo vai abrir aqui no meio. Então vai ficar melhor para a gente trabalhar. Ok? Reparando aqui na barra de ferramentas, vocês vão ver que ela está um pouquinho escondida aqui, tem alguns recursos aqui que estão escondidos. Vocês vão passar o mouse bem aqui, ó, nessa interseção, e quando vocês virem esse ícone, vocês vão clicar e arrastar, ó, até que fique tudo visível, mais ou menos aqui assim. Pronto. Eu não sei se vocês repararam, mas o tamanho das minhas fontes, o tamanho da minha tela aumentou um pouquinho. Eu mexi nas configurações do Windows aqui agora para ficar um pouquinho melhor para vocês visualizarem aí, tanto no projetor quanto em casa, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora rapidamente. Eu estou usando o Windows 7, cliquei com o botão direito na área de trabalho, vim em resolução de tela, e aqui a gente tem ampliar e reduzir textos e outros itens. Eu cliquei aqui,
E aqui vocês vão ter o padrão, né, que seria na minha resolução de monitor, está em Full HD, as fontes ficariam todas num padrão bem pequenininho. E o padrão vem até aqui, ó, 150%. Vocês vão achar isso aqui em qualquer máquina. Esse personalizado você tem que clicar aqui, ó. Tá? Aqui eu digitei 165, a gente fez uns testes aqui. 165 acho que vai estar bom para vocês enxergarem. Ok? E depois você tem que aplicar. Ele vai pedir para desligar e ligar o Windows de novo, fazer um logoff e um logon. E aí, quando você voltar, sua resolução vai estar um pouquinho maior. Tá? Os textos vão estar um pouquinho maiores. Pois bem, então continuando aqui. A gente ampliou aqui essa barrinha de ferramentas. Vocês notam que os ícones vão se reajustando aqui em cima, né? À medida que a gente vai arrastando. E eu vou abrir aqui uma imagem primeiro, tá? Vou clicar em arquivo, abrir, e vou trazer uma imagem qualquer aqui que eu tenho. Eu trouxe aqui na minha área de trabalho uma pastinha com algumas imagens que eu fotografei no meu smartphone. Aí criei uma pastinha chamada recursos aqui, ó. Tem 3 imagens aqui que eu tirei. Eu vou pegar essa aqui, por exemplo, para a gente começar a trabalhar. Bom, a gente tem que falar, antes de começar a mexer com a imagem, em 2 coisas. Uma delas é o modo de cor e a outra é a resolução. São itens básicos aí que a gente precisa entender antes de a gente começar a manipulá-los. Pois bem, se a gente pegar aqui a ferramenta de zoom, vocês vão localizar aqui na barra de ferramentas à nossa esquerda. Então, gente, vamos selecionar a ferramenta de zoom. Vocês vão achar uma lupa aqui no lado esquerdo. Ó. Olha onde meu mouse está piscando aqui. Ó. Dei um clique nela. Tá? Existem algumas pessoas, gente, que têm uma certa experiência com aplicativos, né, mais com aplicativos e dispositivos móveis, celular, tablet, etc. Essas pessoas, quando eu falo que vão selecionar a ferramenta, elas costumam clicar e arrastar a ferramenta para cá. Porque em tela touch a gente geralmente clica e arrasta, né? É um clique só, gente. Um clique só para selecionar, depois você move o mouse para cá e aí você faz um retângulo. Ó. Clica, arrasta e solta. Tá? Ó, vou voltar. Ó, clica, arrasta e solta. Quantas vezes você quiser, ou vai dando cliques soltos também. Só que chega uma hora que, como eu cliquei no canto da tela, ele foi para o canto aqui e eu perdi a imagem. Botão de rolagem, tá? Eu estou com um zoom tão grande, ó. Eu estou com um zoom aqui, ó, de 25.600%. Ele estourou. Isso costuma acontecer com frequência. Se acontecer isso com vocês, não se percam. O que eu acabei de fazer? Eu não falei, né? Eu reduzi para o tamanho da tela a imagem com o atalho Ctrl, Shift e J. Tá? Você aperta as 3 teclas juntas na sequência. Aí já vai ter gente que vai achar ruim. Então, nossa, eu odeio atalho, né? Não gosto de trabalhar com atalho. Calma, gente. Alguns atalhos são bons. Esse é um bom atalho. Ctrl, Shift e J. Se vocês esquecerem, onde é que vocês vão achar esse atalho? Aqui, ó. Visualizar. Aqui, zoom. Ó. Ajustar a imagem na janela. Shift, Ctrl, J. Tá vendo? Esses menus superiores aqui, gente, já que a gente caiu neles aqui, vamos falar sobre a funcionalidade geral. Além deles terem todos os recursos aqui, eles têm uns repetecos, uns dicas de atalho, tá vendo? E a gente já tem zooms pré-definidos aqui, ó. Em algumas proporções, 200%, 400%, 25%, né? E sabe-se lá por que aquela hora que eu dei um clique a mais, ele foi lá para o zoom máximo, que era de não sei quantos 1000%. Então, ajustar a imagem na janela, Ctrl, Shift, J, ou então eu dou um clique aqui no menu e ele ajusta a imagem para cá. Então, vamos voltar àquele raciocínio que eu estava chamando vocês aqui. Ó. Dei zoom aqui, e aqui vocês estão enxergando os pixels da imagem. Isso aqui é que eu chamo de átomo da figura, tá vendo? O átomo do bitmap. Cada quadradinho desse é uma cor diferente, se vocês forem reparar. Né? Por isso que quanto mais quadrados desse aqui, mais resolução tem a imagem. Não significa que tenha mais definição, tá? Esse uso de termos aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu posso pegar uma câmera, bater uma foto e a foto sair borrada, a foto sair embaçada, sei lá, porque minha lente estava suja, ou porque eu não foquei direito. Aí a foto ficou sem definição. Mas a resolução dela depende da captura dela em termos digitais, né? Então uma foto bem batida e uma foto mal batida tem a mesma resolução se eu tiver batido com as mesmas configurações do aparelho,
mas a gente pode dizer que a definição dela está ruim. A resolução está padrão, ok? Então, muito cuidado com o uso desses dois termos aí. Aqui a gente está falando de resolução. Como é que eu faço para saber quantos pixels por polegada tem essa imagem aqui? Vou vir aqui em imagem e redimensionar a imagem. Ó. Aqui vocês vão ver largura 3.224 por 2.448. Esse aqui é o tamanho máximo que o meu smartphone bate, que é não sei quantos megapixels que ele tem. Agora eu não estou lembrando, acho que são 8 megapixels, se eu não me engano. E aqui a gente tem 3.224 pixels na largura e por 2.448, né, de altura. A resolução dela é de 72 pixels por polegada. Já já a gente vai vir falar sobre isso aqui, tá? Eu vou cancelar. Vou apertar de novo Ctrl Shift J e vou voltar para cá. Bom, então essa coisa da resolução da imagem que a gente também pode olhar aqui, ó, se a gente vier no arquivo original, né, no Windows ou no Mac, se a gente clicar, a gente tem aqui, ó. A gente marcou a imagem, a gente vai ter a resolução dele aqui. E mais uma porção de dados que a gente chama de metadados, que estão dentro, né, estão inseridos aí junto com a foto, como distância focal, tá vendo? Foi batido sem flash, esse aqui é o modelo do meu celular, e entre outras coisas, tá? E o tamanho dela em megabytes, como vocês podem ver. Bom, falando do modo de cor, vocês sabem que existem dois modos de cor. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir a internet aqui rapidamente e vou fazer aqui uma pesquisinha básica. Ó. Modo RGB. Para quem já conhece, para quem está vendo pela primeira vez, se vocês digitarem isso, vocês vão ver essa penca de bolinha aí. Ó. Modo RGB, gente, é esse método de cor que é usado para reproduzir as cores no monitor, né? Nos monitores e televisões que a gente vê aí, que a gente tem em casa. Esse método aqui, a soma de todas as cores, ela origina o branco. Então, todas as luzes juntas, né? Os três espectros aqui de R, G, B, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Gera uma cor branca. E, já pegando carona aqui, o modo de cor de impressão, que é ciano, magenta, amarelo e o preto, que está faltando aqui. Na verdade, são 4 cores, né, do CMYK, e a soma de todos eles dá o preto. Ok? E, na verdade, quando a gente vai trabalhar na gráfica, a gente trabalha com o preto por cima. A gente imprime aqui, ó. Não, aqui é o preto que está. Inclusive tem uma marca do link aqui. Enfim, deixa eu digitar aqui modo CMYK. Aqui, ó. Tá? Quando a gente vai imprimir, a gente, embora aqui esteja mostrando que a junção dos três causa a cor preta, que causa mesmo, mas na gráfica a gente sempre usa essas três matrizes e a matriz preta por cima também, usa as 4, né? Para reforçar o preto, porque só esse preto aqui da junção, ele é um preto meio lavado, assim, sabe? Ele não fica muito pretinho, não. A questão é, dentro do nosso software aqui, a gente está trabalhando com qual modo de cor desse? A gente está trabalhando com RGB, tá? Se a gente pegar essa imagem aqui e aqui no canto direito vier aqui em canais, vocês vão ver que tem os 3 canais de cor aqui, ó, azul, verde e vermelho. Eu vou tirar o olhinho, tá? Clicando aqui, ó, eu vou apagar o olhinho. Aqui vocês estão vendo só o azul, agora eu vou acender só o verde e agora eu vou acender só o vermelho. Tá vendo? Eles são bem intuitivamente, né, o que vocês estão vendo aqui é o que aparece lá, mas a soma dele causa essa imagem que vocês estão vendo aqui. Ela é registrada em 3 canais para a gente. E a gente pode tanto editar os pixels da figura aqui, né, pintar por cima, mudar de cor, clarear, escurecer, como a gente pode vir aqui e editar os canais. A gente pode trabalhar em cima dos canais também, a gente não precisa trabalhar na camada direto. Tá? Então, aqui, ó, nessa abinha aqui, a gente tem a camada, que são os pixels, refere-se aos pixels que a gente estava visualizando. E aqui do lado, a gente tem os 3 canais. Na prática, daqui a pouquinho, a gente vai ver como trabalhar de um jeito e como trabalhar de outro, para que serve, né? Mexer num e mexer no outro. Tá? Lembrando mais uma vez, atalho Ctrl Shift J.
Ou se vocês quiserem, para voltar a imagem para o tamanho original, a gente tem aqui embaixo também. Ó, 100%. O 100% nela, na verdade, é o tamanho real dela. Tá? Não é de tela cheia, não. O tamanho de tela vai ser menor que 100 aqui. Vai ser o quê? Deixa eu ver. 50, 33... É 33 no caso. 33.9 ela está encaixadinha na tela. Ok? Então vocês já têm esse atalho de zoom aqui, né? Pode ser usado caso vocês queiram. Se vocês quiserem digitar aqui também vocês podem, ó, digitar uma porcentagem de zoom aqui para ele navegar. Vocês podem pegar a ferramenta zoom, fazer como eu estava fazendo aqui. Ou então você tem aqui menu visualizar, zoom, e além de várias pré-configurações aqui, você tem o lembrete do atalho, né? De ajustar a imagem na janela. Agora, eu só tenho dado aqui o zoom mais e não tenho voltado aos poucos. Eu tenho voltado para a janela inteira. E se eu quiser voltar só um pouquinho? Segura o Ctrl, ó. Quando vocês apertarem a tecla Ctrl no teclado, vocês vão ver que existe um minúsculo sinalzinho de mais em cima da lupa aqui, né, no meu cursor. Ele vai se tornar um sinal negativo. Aí a hora que eu clicar, lá, ele começa a voltar. Ele vai fazer o zoom menos. Tá vendo? E se eu soltar o Ctrl, ele volta a fazer o zoom mais. Tá? Então, continuando, gente. Vamos agora pegar algumas imagens e trabalhar as cores, né? Mexer aí com brilho, contraste, uns ajustes básicos. Vamos começar por uns ajustes básicos, sem preocupar primeiro com desenho, com montagens, né? E com outras coisas que a gente vai fazer nas aulas seguintes. Bom, essa imagem aqui é uma que já está aberta aqui. Vamos começar a tratar o que a gente pode fazer. Geralmente, quando a gente tira uma foto com um aparelho celular, a foto fica, muitas das vezes, sem contraste. Ela fica meio lavada, né, que a gente fala. Essa aqui está com um contraste muito bom, por causa da luz da hora que eu bati. Mas eu vou tentar clarear um pouquinho, tentar trazer de volta alguns elementos que estão aqui nessa parte escura e mexer um pouco nas cores, né? Ajustar um pouquinho as cores, esquentar um pouquinho o pôr do sol aqui e manter o azul numa tonalidade mais ciano, assim. Vamos lá. Como é que eu posso trabalhar? Tem alguns recursos aqui que a gente pode testar, inclusive, para ver qual é o melhor. A gente, quando pensa em clarear uma imagem, imediatamente a gente vai pensar em brilho e contraste. Vamos ver se ele é indicado, né? A gente vai vir aqui em cores, ó, brilho e contraste. A gente tem aqui dois sliders nessa janelinha flutuante que vai aparecer. Aqui eu aumento o brilho. Mas notem que à medida que eu vou aumentando o brilho, que eu vou ganhando um pouquinho de visualização aqui embaixo, eu vou lavando a imagem toda lá para cima também. Ela vai atuando em todos os campos dos pixels, né? E mesmo que eu aumente o contraste depois, ó, aí ele já volta a ser o que era. Diminuir o contraste também não adianta. Então, esse ajuste de brilho e contraste, gente, ele é um ajuste que é usado para quando a foto já está bem do jeito que você quer. Você quer só dar um leve aumento de contraste ou uma redução de contraste, ou então um leve aumento de brilho ou uma leve redução de brilho. Ele não é usado para ajustes mais drásticos, como o que a gente está precisando aqui. Mesmo porque vocês veem que uma mexidinha que a gente faz no contraste, o que acontece? Vou pegar a ferramenta de zoom aqui e vou aproximar. Esses pixels brancos aqui mais claros, eles vão começar a estourar. Eles vão perdendo, sabe? A gente vai perdendo nuances aqui, perdendo pedaços importantes aqui de claro, escuro, luz e sombra que estão aqui nas nuvens. A gente vai estourar a imagem que a gente faz. Bom, vocês já devem estar se perguntando como é que eu estou movendo a imagem na tela, né? Se eu estou... Isso aqui é feito da seguinte forma. À medida que eu estou com a ferramenta, com qualquer ferramenta, né, selecionada aqui, no caso eu estou com a ferramenta de zoom, eu seguro a barra de espaço do teclado, o cursor passa para essa cruzinha e já trava na imagem. Eu não preciso nem apertar o botão do mouse, eu só estou mexendo o mouse com a barra de espaço apertada. E aí vocês veem que eu estou conseguindo mover a imagem. Isso aí é um atalho muito interessante para a gente trabalhar já com zoom, sem precisar voltar atrás toda hora. Tá? Então eu vou apertar Ctrl Shift J mais uma vez, vou voltar. Então a gente viu que brilho e contraste nesse caso aqui não vai adiantar muito para a gente quer. Vamos tentar usar níveis. Agora vocês já viram que é uma janela um pouquinho mais complicada, né? Então tá. Nesse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui em cima, a gente tem aqui uma montanhazinha preta e mais uma outra aqui, um morrinho aqui bem, né, disfarçado. E a gente tem três triângulos. Ó. Um aqui na pontinha
um no meio e outro na outra extremidade da direita. Esses 3 triângulos se referem aos pontos escuros da foto, no caso são esses aqui de baixo que a gente está querendo tratar. Aqui a gente tem os pontos claros, os pontos de luz, ou highlights, né? Aqui shadows, sombras, highlights, que são os tons claros, e aqui a gente tem meio tom ou gama. Notem que quando a gente repousa, quando eu repouso o mouse aqui no 1.0, ele mostra escrito gama, tá vendo? São os meios tons. Aqui a gente já divide a questão de luz e sombra, né, da imagem em 3 fases. A gente já pode mexer de uma maneira melhor que o brilho e contraste, porque lá no brilho e contraste a gente estava tratando todas da mesma forma. Aqui não, a gente está quebrando, é como se a gente estivesse quebrando a imagem em 3 etapas. Olhem o que acontece. Se eu pego esse triângulo daqui, puxo para cá. Ó. Tá vendo? É como se eu estivesse mexendo só nas luzes. Olha lá. Eu estou arrastando demais, né? Estourei a imagem completamente. E notem que o gama ele responde à medida que eu vou arrastando esse aqui também. Eles interagem, né? Para manter uma proporção. Então, se eu quiser clarear essa imagem aqui um pouquinho, convém eu mexer nesse triângulozinho aqui da direita e elevar um pouquinho o highlight? Convém. Mas quando é que eu sei a hora de parar? Eu sei a hora de parar quando eu realizar que eu estou estourando demais e perdendo as nuances de sombra aqui nas nuvens. Então eu vou arrastar um pouquinho. Ó, aqui eu acho que já, pelo que eu estou vendo aqui sem zoom, eu acho que eu já estou perdendo coisa demais. Vou voltar lá. Pois e tá vendo? Olha como é que perde aqui. Tá? Beleza. Se eu quisesse, eu posso rolar o mouse aqui, tá? Posso mexer aqui, ó. Se eu quiser clarear essa parte aqui, então como é que eu faço? Eu não vou mexer nesse slider mais aqui, ele não tem mais o que fazer. Eu vou ter que vir em meio tom. Ó, dentro de meio tom eu começo a clarear. Só que com certeza eu vou prejudicar o céu lá em cima. Vou vir aqui e vou colocar 33.9, tá vendo como é que a imagem ficou lavada? Então, gente, tem horas que a gente precisa escolher o que a gente, né, qual o meio termo de até onde eu posso mexer na imagem, até onde eu começo a estragá-la. Aqui, eu vim até 1.39, eu trouxe um pouquinho de detalhe para cá, vou subir mais um pouquinho. Bom, vou arriscar, hein? Ó, vou até 1.81, vocês podem ver que apareceu bastante detalhe aqui. De repente, para vocês aí no projetor, principalmente, se vocês estiverem assistindo essa aula no projetor, parece que não está modificando muito, né? Vocês podem estar até um pouco frustrados. O projetor ele tem se ele não tiver uma lâmpada muito forte, ele tem uma imagem com pouco contraste. Ou então a imagem de vocês está muito mais lavada e vocês estão achando uma coisa horrorosa aí, tá, gente? É porque no monitor aqui é uma coisa, quando vocês forem assistir esse vídeo em casa, vocês vão ver que o resultado vai ser outro. Tá? O projetor, só se for um projetor Full HD, projetores caríssimos e tal, que conseguem uma fidelidade assim numa sala também com uma tela boa. Então, assim, mas eu creio que esteja dando para vocês entenderem onde é que a gente quer chegar, ok? Então, como eu acho que a imagem está um pouco lavada, eu vou aumentar um pouco de contraste, reduzindo aqui a sombra de novo. Ó. Olha como é que eu escureço aqui embaixo, ó, até um ponto em que eu acho que seja válido, sem deixar muito lavado e nem muito escuro. Beleza? Eu vou dar um OK. Espero realmente que... Opa, peguei a ferramenta errada. Vou pegar o zoom aqui de novo. Cadê o zoom? Eu espero realmente que o projetor esteja nos ajudando aí, ajudando vocês a enxergar isso em sala de aula. A enxergar os detalhes que apareceram aqui, sabe? Essa árvorezinha que estava perdida ali, etc. Mas aí, gente, olha só. Quando a gente mexe numa foto muito escura, a gente tem uma granulação aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma espécie de ruído, né? Porque como a câmera não conseguiu pegar, não teve luz suficiente para a câmera, né? Apesar de que isso aqui é uma grama, mas a câmera do celular não conseguiu pegar com muita clareza esses atalhos, a gente ganha um pouco de ruído de cor nessa parte aqui, tá? Isso é natural, por isso que a gente tem que ter um meio termo entre até onde a gente vai clarear e até onde a gente já começa a estragar a foto. Agora eu vou começar a trazer de volta os elementos que a gente perdeu e trazer as cores de volta sobretudo, porque sempre que a gente mexe nessa parte de níveis, né, a gente dá uma
uma estragada nas cores da imagem, ela perde um pouco de saturação. Onde é que a gente aumenta de volta a saturação dessa foto aqui? Lá em cores também, a gente vai vir em matiz, saturação. Olha só, aqui a gente tem modos de cor CMYK e RGB, tudo misturado, né? A gente pode selecionar cada um desses canais, ou então a gente pode trabalhar com todos, que é o que já vem clicado, marcado aqui no meio. Eu vou mexer em saturação, vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, vocês vão ver que a imagem já volta a ficar bem colorida, né? Não vou aumentar demais, não, e já vou explicar por quê. Vou colocar 39, pronto, dou OK. Bom, ainda precisa de um pouco mais de saturação, só que a gente vai conseguir em outro lugar, tá? Que a gente poderia ter ido lá desde o início, mas a gente estava fazendo um passeio aqui por outras ferramentas. A gente vai em cores novamente, a gente vai clicar em curvas, e aí a gente tem esse gráfico. Esse gráfico, gente, ele funciona da seguinte forma. Lembra lá naquele gráfico lá do níveis? Ó, que eu falei para vocês, ó, isso aqui são as sombras, shadows. Aqui ele fala como, deixa eu repousar o mouse aqui, ver como é que ele trata isso. Ele não dá não. Ah, não dá sim. Selecione ponto negro, ele chama de ponto negro e ponto branco. São as sombras, as luzes, né, ou highlights, que ele chama de ponto branco, e o gama ou meio tom. Aqui, em curvas, a gente tem esses três também. Só que a gente imagina que eles estão nesse gráfico aqui, ó. Aqui estão as sombras. À medida que a gente vai avançando aqui para o meio, a gente tem os meios tons ou gama. E aqui no topo a gente tem highlights. Tá? Só que a gente não tem slider, a gente não tem setinha. Como é que a gente edita esse gráfico aqui? Se a gente quisesse trabalhar um contraste nessa foto, por exemplo, a gente adicionaria um ponto aqui, um ponto no meio e um ponto aqui. Tá? Isso é um método meu de trabalho, tá, gente? Vocês podem brincar à vontade nessas curvas aí. Se eu fizer um leve S assim, ó, notem que quando eu puxei para baixo eu dei um contraste aqui nas sombras e aqui eu vou aumentar o highlight e vou estourar. Tá vendo? É como se eu estivesse mexendo no contraste. Olha só. Se eu fizer um S, é como se eu estivesse aumentando o contraste lá na ferramenta de contraste. Né? E se eu ver aqui no meio tom, olha lá. Então assim, olha que resultado, né? Tipo, é bem assim, drástico. Mas pode servir para alguma coisa, dependendo do que você quer fazer. Tá vendo que ele solarizou a foto? Olha como é que você vê, tipo, quase que você vê faixas dividindo o gradiente do céu aqui, né? Então isso aqui é para vocês brincarem mesmo, tá? Quando vocês estiverem em casa, para entender como é que funciona isso aqui. Eu vou restaurar, porque eu não quero mais mexer em contraste, mas já ficou bem claro que se a gente quiser dar, porque a gente está mexendo em todos os canais. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer nas cores. Eu vou vir aqui em canal, e vou alterar o valor aqui, que é todos, o valor que significa todos os canais, e vou achar aqui o vermelho, o verde e o azul. Eu quero esquentar um pouquinho essa foto, né? Então eu vou pegar o canal vermelho, vou clicar e criar um ponto só no meio, aqui onde estão os meios tons do canal do vermelho, e vou puxar um pouquinho para cima. Olha o que acontece se eu puxar mais, ó. Tá vendo? Estou inserindo, estou aumentando a quantidade de meios tons no canal vermelho. Ok? E isso serve, inclusive, para você colorizar a foto se você quiser. Tá? Criar um efeito aí. Eu vou subir um pouco, eu estou fazendo um ajuste, né? E aí vocês notam que a gente ganha aonde o vermelho bate com as tonalidades amarelas e tal, a gente vai ganhando um magenta, né? A gente vai ver que o pôr do sol está ficando mais rosado do que laranjado. Como é que a gente faz para trazer o amarelo de volta? E manter o vermelho onde ele está? A gente vem no canal do azul e puxa, clica aqui no meio também e puxa ele para baixo. Ó. Aí agora a gente tirou um pouco do canal do azul e colocou um pouco do canal do vermelho. Olha como é que ficou bonito. Só olha a tonalidade do verde. Espero que esteja dando para vocês enxergarem aí. Ele ficou um pouco mais amarelado. Tá vendo? Mais com cara de entardecer. Eu posso voltar no canal vermelho, ó, subir um pouquinho mais e continuar esses ajustes. O verde, nesse caso aqui, gente, eu não vou mexer não, porque ele não vai ajudar muito. Vamos ver o que vai acontecer se eu mexer no verde? Ah lá, aumentar ou tirar. Se eu tiro o verde, ele fica magenta, se eu aumento, ele ganha verde. Não é o que eu quero. Então o verde fica quietinho aí no meio. O que eu queria mesmo era mexer no vermelho e no azul, tá? Lembrando que o vermelho adiciona ou retira o vermelho do canal
Ó, retirar o vermelho também fica interessante. Tá vendo como é que o céu ganha vida? Né? E o azul, ele adiciona o ciano ou retira, e aí o amarelo destaca mais. Ok? Isso, gente, negócio de correção de cor em foto é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes você está querendo esfriar, às vezes está querendo aquecer a imagem. Então, se você quiser esfriar, você vai tirando o vermelho. Aí a gente tem umas tonalidades mais frias. Se você for adicionando, você vai esquentar um pouco mais a imagem. Ok? E depois que eu fizer isso, eu sempre uma ferramenta dessa que eu usar após a outra, uma vai fazer efeito em cima do que estava no resultado anterior. Então eu vou ter que voltar para fazer ajustes. Por exemplo, aqui eu acho que a saturação está um pouquinho demais e eu quero carregar um pouquinho mais no contraste depois de ter feito essa alteração de cor. Eu vou dar OK, eu vou voltar mais uma vez em matiz e saturação. Tá? É um vai e volta o tempo todo. Você mexe um pouquinho, depois você vai ter que ir lá e voltar no que você estava mexendo anterior para conseguir outro resultado. Eu vou tirar um pouco da saturação que eu tinha colocado. Aí você fala, mas por que você colocou aquela hora se sabia que ia ter que tirar? Porque a gente faz por etapas. A gente vai fazendo para o resultado. O resultado ele é muito visual, né? Então a gente tem que primeiro ver o que está precisando naquele momento e depois quando a gente faz um outro ajuste, no caso as cores, se elas avacalharam o seu contraste e tal, você volta e mexe de novo. Então eu estou tirando um pouquinho de saturação, vou dar OK, e aí vou vir em cores, níveis, ó, eu vou fechar, olha como é que o gráfico já mudou, tá vendo? Depois da minha primeira intervenção. Eu vou fechar um pouquinho aqui as sombras, para escurecer um pouquinho mais a imagem. Tá? Vou dar OK. Bom, a princípio, né, está satisfazendo. O azul, ele não está legal, então eu vou lá de novo em curvas e vou retirar vermelho. Eu coloquei, ele vai ficar em alguns pontos. Ó, se eu retirar, se eu for no azul, subir um pouquinho, não. Não tem jeito, gente. Aqui é que a gente tem que escolher mesmo. O azul ele é uma cor fria, então se a gente vai vir aqui no canal do vermelho e vai retirar, o céu vocês vão ver que vai ganhar mais expressão. Se a gente for adicionar vermelho aqui, o céu ele vai perdendo expressão para as tonalidades do pôr do sol, né? Então, é uma questão de equilíbrio mesmo e de gosto pessoal, tá? Se você achar a tonalidade que você quer de azul em relação ao verde, em relação ao amarelo e etc. Vamos pegar uma outra foto então, para a gente, uma foto que esteja mais clara, para a gente fazer isso de novo e entender melhor. Bom, vamos supor que eu queira salvar essa aqui então, né? Quero salvar essa aqui que eu fiz. Vou salvar com outro nome. Vou vir salvar como. Vocês vão ver aqui que ele está sugerindo o mesmo nome da imagem, né? Que é os números lá que estavam lá no meu celular, .xcf. O que é isso, né? A gente está acostumado a ver arquivos .jpeg, arquivos .doc do Word, mas essa extensão aqui, .xcf, é a primeira vez, eu acredito que seja a primeira vez que vocês estão vendo. Isso aqui, gente, é a extensão do arquivo do GIMP, a extensão automática que ele cria. Por que ele cria essa extensão aqui? Porque tem alguns recursos, alguns efeitos que a gente vai ver mais para frente, principalmente quando a gente estiver trabalhando com esse painel aqui, ou painel de camadas, que esses efeitos eles ficam abertos para você editar depois quando você voltar. Ele não vai fazendo o que a gente chama de edição destrutiva, né? Ele não vai aplicando os efeitos diretamente no pixel. Ele deixa algumas camadas em aberto, algumas coisas sobrepostas e tal, e aí a gente pode voltar para fazer uma edição se aquilo ali não for do nosso gosto. Inclusive, isso que a gente fez aqui agora, a gente podia ter feito com filtros sobre a imagem e deixar os filtros aqui para retirá-los depois. Tá? Eu estou fazendo a princípio direto na imagem porque a gente está nesse primeiro passo ainda. Okay? A gente vai ver isso mais à frente. Mas então qualquer um desses recursos que ficar em aberto, para a gente voltar e editar de novo, tipo camada de texto, né? Vamos supor que você quer escrever, o seu cliente pediu para você escrever alguma coisa em cima dessa imagem, você vai escrever aqui. Aí o texto vai ficar numa segunda camada aqui em cima, nesse painel. Depois o cliente vira para você e pede para você trocar esse texto. Ou você, por exemplo, digita uma palavra com a grafia errada. Como é que você vai fazer? Você vai fazer tudo de novo? Não. Você abre o arquivo, vai naquela camada superior e altera só aquela camada e exporta de novo um JPEG com tudo isso soldado, que a gente fala, né? Com tudo achatado. Mas se a gente quiser o arquivo aberto, a gente tem que usar essa extensão aqui do GIMP, que é o XCF. Tá? Vocês podem ver que se a gente quiser mudar a extensão, a gente tem aqui os formatos que ele exporta, então são todos formatos do próprio GIMP, tá vendo?
e esses dois últimos aqui são compactados. A gente não vai nem mexer com eles não, porque compactação a gente espreme aí os dados e ganha em tamanho, né? O tamanho fica menor, mas em compensação a gente vai perdendo, porque ele vai juntando uns pixels similares aos outros, de cor parecida, e aí a gente perde na imagem. Mas a gente vai ver isso mais à frente também. Mas eu gostaria de salvar um JPEG, então como é que eu faço? Né, professor? Eu não quero salvar nesse formato aqui agora não, afinal de contas a gente não tem nenhum efeito solto, como eu exemplifiquei. Então beleza, então eu vou cancelar, eu vou vir em arquivo e vou exportar. Aí sim, ó, exportar como? Vocês vão ver que aqui, ó, se eu clicar nessa janelinha aqui, ó, todas as imagens de exportação, vocês vão ver que tem todos os formatos. Aí alguns que vocês já estão mais acostumados, como por exemplo o... Quer ver? Estou mais para baixo. Ó. BMP, que você costuma baixar na internet, um arquivo salva.bmp. O PSD, ó, que é a imagem do Photoshop, a imagem aberta do Photoshop, tipo aquele lá aquele primeiro que ele estava sugerindo do link para gente. O EPS, que é um formato de vetor. O GIF, né? E o JPEG, tá? Que é o que a gente vai trabalhar por padrão. Hoje em dia a gente pode seguramente usar o JPEG, que é um formato muito bom. A gente não precisa mais... E a gente está trabalhando para a web, né? O PNG também é um bom, ó, e que mantém transparência. Dá para a gente fazer imagens com fundo transparente, tá? Nós vamos ver isso também. Mas essa, por enquanto, a gente pode salvar como JPEG. Só que se eu marcar JPEG aqui, ele vai salvar por cima, né? Eu não quero isso. Então eu vou renomear, vou colocar underline 02. Aí eu sei que é modelo 2 aqui e vou exportar. Qualidade, ó, vou colocar no máximo, tá? Não quero que haja compactação. Deixa eu expandir aqui as configurações avançadas para ver o que ele está me falando, né? Otimizar. Vou deixar no padrão progressivo, salvar miniatura, salvar dados XMP, amostragem. Vou deixar no padrão dele. A única coisa que eu sugiro para vocês é colocar no 100 e ver se o progressivo está marcado. Otimizar e progressivo são os dois recursozinhos assim que eu estou mais acostumado, porque eu sei que eu não vou explicar aprofundado isso agora, mas eu sei que mantém a qualidade da imagem sem compactar demais. Então eu vou exportar e ok. Quando eu for lá na minha pasta, ó, eu tenho as duas aqui, ó, a original e essa aqui que eu clareei um pouquinho e esquentei um pouco mais. Mas de fato é um recurso que vocês viram que eu ganhei muito nas cores aqui do amarelo, ganhei na claridade das nuvens, mas eu perdi bastante do azul, tá vendo? O meu azul aqui está muito mais bonito, né? Com certeza. De repente essa foto aqui seria mais o caso mesmo, só de mexer em brilho lá nos níveis e não se meter muito a mexer nas cores dela não. Ou mexer só um pouquinho, aumentar o amarelo só um pouquinho e não mexer tão drasticamente como eu fiz, tá? Por isso que é bom a gente manter o original sempre. Cuidado para não salvar por cima. Eu vou na internet então pegar uma foto ruim. Bom, estou aqui no navegador, digitei aqui ó, na pesquisa de imagens do Google, paisagem amador, tá? E apareceram aqui algumas fotos, né? Nem todas são tão amadoras assim. E o que eu quero, gente, é só localizar uma imagem que esteja com um contraste assim, com as cores um pouquinho lavadas, tipo essa, ó. Mas eu vou pegar essa de cá, porque ela tem verde e azul, né? E tem também aqui o vermelho, o amarelo aqui da terra. Como é que eu faço para salvar essa imagem? No computador vocês já devem ter salvado várias vezes em JPEG, né? Eu vou visualizar ela aqui, ó, no tamanho original. Ele vai buscar lá onde quer que ela esteja. Esse é o nome da fotógrafa aqui. Um abraço para Camille Panzeira. Eu vou clicar com o botão direito, salvar a imagem como. E vou jogar lá na minha área de trabalho, na pasta de recursos. Pronto, ele vai salvar com o nome que ela tivesse, com o nome que ela estava lá no navegador. Deixa eu ver qual que é o nome. Calcada de Amador. Beleza. É o nome do lugar, na verdade. Aqui é o Amador, não tem a ver com o que eu estava falando, não, mas tudo bem. Vou vir aqui no GIMP, vou vir em arquivo, abrir e vou localizar. Já vai cair na pastinha, vou dar um abrir aqui. Ó. Tá vendo? Com essa foto ela pode melhorar um pouco. Ela não está tão ruim assim quanto parece, não. Se a gente pegar a ferramenta de zoom e aproximar, depende do para que a gente quer usar a imagem, né, gente? Ah, o 100% dela já era aquele ali, ó. Vocês podem ver, estourou de novo, tá vendo? Eu vim aqui, vou colocar 150, barra de espaço, ó, para mover,
Vou aumentar aqui. Tá vendo? A resolução dela não é lá grandes coisas não. Ó. Ctrl e clico. Tá vendo? Não é uma resolução nem tão boa nem tão ruim. Depende do que você vai fazer com ela. Ó, olha como é que a gente tem aqui esses barquinhos aqui. Ó. Tem isso aqui é um barco, tá? Acreditem, é um barco. Ó lá, tem vários barcos aqui, os barcos grandes aqui, tá vendo? Lá no horizonte. Bom, então é uma imagem nem tão boa nem tão ruim. Mas o que importa pra gente é a gente melhorar a qualidade dela, é o que a gente quer fazer. Então isso aqui vai ser o exercício que vocês vão desenvolver agora. Vocês vão trabalhar com esses mesmos recursos que eu usei, tá? Eu só vou clicar aqui e falar o nome deles de novo, ó. Matiz, luminosidade e saturação. Vocês notem que eu não mexi nesses dois primeiros. Eu quero que vocês experimentem eles aí na prática, nesse exercício agora, para ver o que eles fazem. Eu não vou falar para vocês, depois eu mostro. A gente mexeu só em saturação. A gente usou também brilho e contraste, caso vocês queiram e acharem que devam, né, porque é muito gosto pessoal. Vocês vão em níveis, com certeza, tá? Vão usar aqui esses 3 sliders. Aproveitem para utilizar esses dois aqui desses níveis de saída de baixo. Aqui eu já vou dar a dica para vocês que funcionam mais ou menos como brilho e contraste. Contraste para cá, brilho para cá. Vocês vão ver que ele não vai ser muito útil nesse caso. E no ajuste de cores, nós vamos lá em curvas também, tá? Usando, se a gente quiser, ó, lá vou eu dar dica de novo, ó. O ES, se eu quiser aumentar o contraste da imagem, ó. Cancelar agora, prestem atenção quando eu cancelar, ó, como é que ela vai lá agora, tá vendo? E mexer nas cores, novamente selecionando os canais por aqui e alterando para mais quente ou para mais frio, de acordo com o seu gosto também. E por enquanto é isso. Vocês têm aí um prazo aí de um tempinho para fazer esse exercício. Daqui a pouquinho eu volto e a gente faz uma correção rápida.
E aí, gente? Conseguiram fazer alguma coisa? Espero que tenha dado e espero que vocês não tenham assustado comigo aí depois desse silêncio pulo no áudio aí. Bom, eu vou voltar para o computador aqui agora, vou mexer rapidinho aqui naquela foto que eu tinha pego, vou tentar fazer alguma coisinha nela para melhorar. Vocês vão acompanhar comigo aí só, realmente em termos de opção mesmo, de raciocínio, pra vocês verem o que vocês fizeram, como é que vocês poderiam ter feito, só em termos de sugestão. E aí logo em seguida eu vou fazer uma coisinha a mais aqui. A gente vai começar a trabalhar com seleções, eu vou fazer uns cortes, a gente vai fazer sobreposição e vou deixar mais um exercício no final da aula para vocês, tá? Então vamos lá para o computador para a gente fazer essa correção nessa imagem aí. Bom, então, como eu falei para vocês, tudo depende muito de prática, de gosto, de visão, né? E da parte técnica, que é essa que eu venho chamando a atenção, do tipo, estourar pixels, né? Tipo, aqui a gente tem os tons mais claros, ó. Se a gente começar a mexer, a abrir o contraste demais, essa montanha aqui vai sumir em relação ao céu. Então tem sempre aí um limite para a gente, né? Um limite do bom senso para a gente mexer, mesmo quando a imagem está boa, quando a imagem está ruim. Ok? Bom, eu vou fazer aqui rapidamente, então, como é que eu trataria essa imagem? Ó, primeiro eu quero mexer no contraste, então eu vou direto lá em cores, níveis. Tá? Eu prefiro vir direto aqui em níveis, para observar as opções. Notem que só de eu fechar aqui a sombra, ó, tá vendo? Eu já consigo bem o que eu quero aqui. Lembra do que eu falei que é necessário que a imagem tenha luz? Aquela minha imagem lá que eu tirei lá naquele pôr do sol, ela estava com pouca luz demais, muita luz no céu e pouca luz na frente. Então, até certo ponto dava para salvar, a partir de outro ponto a gente não conseguia mais. Reparem que aqui, gente, olha só, olha esse gráfico aqui. A montanhazinha do gráfico ó, começa a subir exatamente no ponto onde eu vim. Isso aqui é um indicativo para vocês, vocês podem usar. Tá vendo? Quando o gráfico estiver desigual, olha como é que a imagem está lavada. Quando vocês notarem onde ele começa, vocês podem usar isso como ponto de referência. Vocês podem vir seguramente até aqui, vocês vão ver que vocês não vão estragar a imagem. Daqui para frente eu começo a estourar demais. E como eu disse que se a gente abrir demais aqui, a gente começa a perder os tons claros, se a gente começar a fechar demais aqui, a gente começa a perder os tons escuros, a gente começa a perder as nuances aqui das sombras das árvores, por exemplo. Tá? Então eu vou parar de falar e vou fazer rapidamente aqui, os que vocês já estão conseguindo observar o resultado. Né? Ok? Opa, faltou uma coisa que eu queria fazer, que era clarear um pouquinho aqui também. Para ela dar uma respirada, né, cara? E aqui eu tenho que ficar atento às pedras, ó. Aqui é que eu vou começar a perder quando clarear. É onde a luz está batendo mais forte. Não é nem tanto lá no céu, não, tá vendo? Então, observar sempre esses pontos claros e escuros da foto. Ok, ok. Na cor, eu não sei se eu preciso mexer muito. Eu acho que eu não vou mexer muito, não, hein? Vamos lá em curvas. Opa. Eu vim aqui no valor do vermelho. Ó, será que eu subo ou desço? Eu vou subir um pouquinho o vermelho. E aqui o nosso azul está resistindo mais, tá vendo? A gente consegue subir o vermelho, ganha um pouco mais na terra e o azul não perde. Eu vou vir lá no azul e vou puxar um pouquinho para baixo. Isso é um ajuste que eu gosto de fazer, tá, gente? Não é necessariamente obrigatório, não. Vocês podem ver que a gente ganhou uma coisa que a imagem não tinha. Ó. O mar está verde, o céu está azul. Isso aqui está avermelhado e o mar continua verde. Tá? A gente começa a definir melhor os elementos, tá vendo? Antigamente estava tudo uma coisa azulada e sem linha. Né? Agora a gente consegue visualizar mais cada cor. Eu disse que eu ia mostrar para vocês aqui, ó, matiz e saturação, que eram esses dois elementos aqui de cima que a gente não tinha visto ainda. Né? A luminosidade, ó, ela escurece, mas ela escurece no geral, tá? Tá vendo? Ou clareia no geral. A ponto de você perder, inclusive, aqui ó, os tons de sombra. É uma coisa também, é um recurso às vezes para a gente usar só um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo aí da necessidade da foto. Eu vou zerar aqui. E o matiz? O matiz, gente, a gente vai ver na aula teórica, se a gente já não viu, que o matiz é a cor em si. Então, quando eu altero as cores aqui, ó, ele altera o mapa todinho de cores e faz uma grande salada, né, na questão do mapa de cor da imagem. Então, o matiz do azul é azul. Se eu mudo o matiz do azul para amarelo, automaticamente o verde, que era verde, fica roxo. Então, ele vai fazendo essa recombinação de cores, que a gente vai entender melhor na teoria, tá? E depois vocês vão construir esse conhecimento aí na prática, caso a gente já não tenha feito uma aula teórica aí, ok? Então, beleza. Eu acho que ela já está boa assim.
né? Vou salvar como, tá? É sempre bom a gente... salvar como não, vou exportar, né? Eu já vou exportar um JPEG primeiro. Ó, vou colocar aqui 0_02. Sempre bom a gente salvar. Já a qualidade já 90, devo ter que lembrar de passar para 100. Exportar, ok. Vamos lá dar uma olhadinha só para vocês compararem. Olha só. Anterior e ela trabalhada, tá vendo? Algumas bobagens assim, gente. Um ajustezinho, né? Fácil de fazer, mas que de repente o cliente te manda aí alguma foto para colocar na web, ou você mesmo está trabalhando as suas fotos para publicar. Você traz ela à vida, né? De uma maneira rápida e fica muito bonito. Bom, agora, antes de passar o próximo exercício para vocês, eu vou fazer aqui uma pegadinha. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou mudar um canal desse aqui, editar um canal. Não, já sei. Eu vou colocar uma gaivota voando aqui nesse céu. Eu vou procurar pela gaivota e vocês vão procurar junto comigo, tá? E eu vou pegar essa aqui que está com fundo branco. Vou clicar. Se vocês não acharem uma assim com fundo branco, ou se não tiver aí na pasta de vocês, peguem uma que esteja preferencialmente com fundo sem nuvens, assim, tipo essa, mas se bem que ela não está completa, né? Essa aqui, ó, tá boa, tá? Até essa aqui tá boa também. Mas eu vou pegar essa aqui que ela já está recortada, inclusive muito mal recortada, tá vendo? Mas eu vou pegar ela como exemplo. Tem outras aqui, ó. Não, umas águias ali. Eu vou pegar essa aqui mesmo. Visualizar a imagem. Ela está com um tamanho bem grande, né? Olha só o tamanho original dela. Ela não está tendo muito mal recortada não, é por causa do brilho mesmo, da luz. Clicar com direito, salvar imagem como. Essa imagem está enorme. Vou vir na área de trabalho, a nossa pasta de recursos. Vou salvar. Pronto. Voltando ao GIMP. Arquivo, abrir. Ela está aqui, ó. Vou pedir para abrir. A imagem tem um perfil de cores embutido, câmera RGB Profile. Se ele pedir para converter, vamos converter e pronto, a imagem está aqui. Eu não sei se vocês repararam, gente, mas as outras imagens que a gente trabalhou estão todas aqui nessas abas superiores, tá? A gente pode fechar à medida que a gente terminar o trabalho, mas eu vou querer que vocês deixem essas duas abertas, que vocês acabaram de mexer, né? E a da gaivota, essa outra aqui eu vou fechar, não preciso mais dela. Vou descartar as alterações que eu fiz por último aqui. E agora como é que eu faço para recortar essa gaivota? Bom, eu pedi para vocês um fundo neutro de propósito para a gente ficar mais fácil. Tá? Na próxima aula a gente vai mexer mais com ferramentas de seleção. Isso aqui é só para a gente fazer uma pequena introdução nesse assunto. Eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ferramenta de seleção, ó, contígua. Seleciona uma região contígua com base em cores similares. Uma região que segue, né, o contígua é uma região parecida, uma região igual, onde os pixels são todos da mesma cor. Eu vou clicar uma vez nessa ferramenta e vou clicar na área em branco. Vocês vão ver, vai aparecer aí uma seleçãozinha toda piscando em volta da gaivota, não é? Isso aqui é um indicador de que existe uma seleção, mas nós clicamos na área em branco. Ou seja, nós selecionamos o branco e não a gaivota. A gente precisa inverter essa seleção, correto? Para que a gente possa recortar a gaivota e jogar lá no céu. Essa seleção, o indicativo dela parece umas formiguinhas aqui caminhando, né? E em inglês ele tem esse nome mesmo, chama Marching Ants, formigas marchando. Esse tipo de visualização de seleção aqui, né? Então eu tenho que inverter essa seleção para copiar essa gaivota. Como é que eu faço para inverter essa seleção? Eu venho aqui em selecionar, inverter, ou Ctrl I ao atalho aí. Tá vendo? Com o tempo que vocês acostumarem com os atalhos, eles vão ficar mais rápidos, né, no trabalho, vai ficar mais prático. Eu vou inverter. Aparentemente não acontece nada, ele dá só uma piscadinha, mas a gente já sabe que inverteu. Depois eu venho aqui em editar, copiar, depois eu volto para cá, venho em editar, colar. Tá aí minha gaivota. E agora a gente precisa redimensioná-la, né? A gente precisa diminuir aqui. E se a gente tentar fazer com essa janela do tamanho que tá, gente, já vou avisar para vocês que vai ficar difícil da gente arrastá-la aqui, né? Então a gente vai diminuir o zoom aqui embaixo. Ó, vou colocar 25%. Ó, aqui a gente já tem uma área boa para a gente fazer redimensionamento. Ferramentas de transformação, redimensionar.
A gente poderia ter redimensionado a gaivota lá no arquivo original dela, aqui em cima? Poderia. Eu já trazia para cá pequena, né? Mas tanto faz, tá? Eu vou segurar o Ctrl, a tecla é Ctrl do teclado, vou clicar aqui, ó, e vou arrastar. Vocês vão ver que mais ou menos ao chegar num tamanho bom, tipo esse aqui, eu só clico em redimensionar. A gaivota está solta aqui. Como é que eu faço para jogar ela para cá? Vou pegar a ferramenta de mover, aqui em cima. Vou clicar no centro dela. Ó, eu vou arrastar. Deixar ela aqui em primeiro plano, né? Vamos dar um zoom ali de 100%. De acordo com a imagem que vocês tiverem pego, né? Na verdade, peguem a ferramenta de zoom aí, eu vou clicando e tal. E aí a gente pode arrastar ela de novo, ó. Até a gente achar uma posição bacana para ela. Eu não vou deixar ela muito pequena, tá? Porque senão vai ficar difícil para a gente enxergar aí os recursos, né? Pronto. Se eu quiser sumir com essa seleção dela, o que eu faço? Eu pego qualquer ferramenta de seleção, que são, né, que a gente vai ver na próxima aula. No caso, essa primeira aqui serve, ó, é a ferramenta retangular. E dou um único clique aqui. Pum. Pronto. Ela está basicamente aí inserida, né? E bom, agora o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a ferramenta de zoom. Ó, a gente vê o seguinte, a resolução dela, né, em comparação com a resolução original, ó, tinha bastante, né? Tem bastante resolução aí. Ela está bem grande. Vocês viram o tamanho que ela foi colada na tela. Ela perdeu porque a gente fez uma redução. Mas ele encaixou direitinho. Por que ele encaixou direitinho que a gente conseguiu um resultado interessante? Porque o nosso recorte foi bem feito com aquela ferramenta de varinha mágica. Essa ferramenta aqui, ó. Se a gente tivesse feito uma seleção mal feita, ou se a imagem tivesse com muitas nuvens atrás da gaivota e o recorte não ficasse bem feito, aí a gente ia ter que fazer um recorte com outras ferramentas. A gente vê que tem outras ferramentas de seleção aqui que a gente vai usar na próxima aula para fazer recortes em coisas mais difíceis, né? Porque afinal de contas a gente nem sempre tem a imagem do jeito que a gente quer. Às vezes a gente precisa tirar uma pessoa, tirar um carro, tirar alguma coisa de um muro, né? Uma fachada, uma coisa do tipo assim que o cliente pede. E na maioria das vezes a gente vai ter um grande rabo de foguete, né? Um grande pepino para resolver, ao invés de uma imagem limpa que a gente vai procurar na internet, que isso não existe. Então, o que a gente vai ver na próxima aula é isso. Por enquanto, a gente usou esse recurso aqui só para mesmo exercitar o negócio do recorte. E eu quero deixar outra coisa pontuada para vocês aqui. Ó. A partir do momento que a gente perdeu aquela seleção, a gaivota ela ficou soldada aqui. Ó. Se eu usar a ferramenta de mover aqui agora, eu não consigo tirar a gaivota não, tá vendo? Eu peguei a ferramenta de mover aqui, cliquei, eu arrastei e foi tudo. Né? Então, eu vou dar Ctrl Z até voltar à posição que estava. Ctrl Z ó, é o editar, desfazer. Tá vendo? Desfazer, ancorar seleção flutuante. Ancorar é colocar de volta aqui, que era o que eu estava fazendo de errado. E aí agora eu vou deixar uma pegadinha para vocês aqui de exercício, que é o seguinte. Eu vou fazer uma coisa meio estranha aqui com essa gaivota. Vou fazer uma edição nos canais dela. Tá? Bom. Eu tenho aqui, eu posso desligar a visualização dos canais, ligar o vermelho. Deixa eu ver se vai funcionar. Se eu vier aqui no canal do vermelho, só com ele selecionado, e pintar, a gaivota fica azul. Se eu pintar no canal do azul, ela fica verde. Lembra daquilo que a gente tinha feito aqui, gente? Aqui em curvas? Vocês lembram que quando eu adicionava vermelho, ou eu adicionava tudo ficava vermelho, ou então tudo ficava azul, quando eu tirava, né? Aqui no azul, lembra que quando eu adicionava ficava azul e quando eu tirava ficava amarelo? É mais ou menos a mesma lógica aqui. Se eu venho no canal do vermelho e pinto de preto, vocês notem que eu estou usando um pincel de preto. O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Eu pintei o canal, que não é a mesma coisa que a informação de pixel da camada. Eu pintei o canal todo de preto.
e aqui eu vim no azul e pintei tudo de preto também. Ou seja, eu inseri vermelho e inseri azul na imagem. Amarelo e azul, no caso. E amarelo com azul fica o quê? Fica verde. Né? É uma coisa assim, que, a princípio, pode ser um pouquinho complicado de entender, principalmente se vocês pararem para pensar por que diabos o professor está pintando uma gaivota de verde. Isso não tem a menor aplicação na prática. Mas pode servir, por exemplo, para você pintar um carro, para você pintar um cabelo de uma pessoa. Tá? A gente vai voltar a fazer isso aqui. A gente vai voltar a fazer isso aqui com um caso com um exemplo melhor. Mas é para vocês verem que a edição no canal é diferente da edição nos pixels. Eu vou dar Ctrl Z aqui, vou voltar até onde eu comecei a pintar a gaivota. Eu vou desfazer isso. Puxa, eu tenho que apertar várias vezes? Sim. Mas e se eu apertar uma a mais ou uma a menos? Então calma, vamos com calma. Vou apertar Ctrl Z uma vez, Ctrl Z duas vezes, pronto. No meu caso foram duas vezes. Se vocês fizerem mais de uma ou menos de uma, ou se vocês deram várias pinceladas aí, né, em casa, acompanhando o exercício, e fizeram um teste e se deram mal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse painel aqui do lado, que é o histórico aqui, ó, o histórico de ações. Aqui a gente pode ir deletando as últimas ações, basta que a gente selecione e refaz, aqui ó, desfaz, tá vendo? É só clicar aqui, ó. Olha lá, colar, redimensionar, mover, tudo que a gente fez está aqui, ok? Isso é uma das coisas que a gente tem que ficar atento, porque se a gente der pincelada demais, tá? Ou se a gente fizer recurso demais, o software ele vai salvar isso aqui até certo ponto, ok? Ele salva aí algumas vezes, no máximo acho que umas 40 vezes aí que ele vai salvar de ações. Então vocês não saem pintando, quer dizer, a princípio vocês estão aprendendo, então tem que fazer muita cagada mesmo, mas cuidado, tá, gente? Cuidado, porque vai chegar um ponto aí que vocês podem perder um arquivo importante por experimentar. O que você faz nesse caso? Salva o arquivo com outro nome. Aí você pode fazer e brincar do jeito que você quiser. Pode pintar o set aí. Se você estragar o arquivo, você tem o original. Ok? Por que é que eu fiz essa pintura aqui? No canal. Eu fiz essa pintura aqui só para mostrar para vocês que interferir no canal é uma coisa que, na prática, né, você enxerga de um jeito, ó. Agora eu vou pintar além da gaivota, vocês vão ver o que vai acontecer. E no pixel, tá vendo? Dá outro resultado. Tudo que eu adicionar no canal vermelho fica ciano, né? Que é a cor oposta ao vermelho. Ok? Então vou dar Ctrl Z de novo. Mas por aí a gente vê que tem coisas, tem ajustes que a gente pode fazer diretamente no canal. Imaginem vocês, então, que eu tenho aqui, vou voltar aqui à internet, vou fazer uma pesquisa por corrigir o olho vermelho. A gente vai ter uma série de fotos aí né, que hoje em dia nem é muito comum. Eu acho que ainda tem aparelhos que ainda fotografam, dependendo com essa anomalia, né, cara, de olho vermelho. Eu vou pegar essa aqui, ó. Tá boa, não tá nem muito grande nem muito pequena. Vocês podem escolher uma qualquer aí mais pra frente daqui a pouco, tá? Que a gente vai fazer o exercício. E vou pedir para visualizar. Salvar. Ou lá no sistema e na pastinha de vocês já vai ter uma fotinha chamada olho vermelho aí. Vocês vão ver ela daqui a pouquinho. Abrir. E agora vem o exercício que eu quero passar para vocês. Eu não vou dar a dica dele toda não, no início da próxima aula a gente corrige. Olha só, com base nesse exemplo que eu dei para vocês aí, esse exemplo meio esquisito, meio torto, né, cara, onde eu fiz uma alteração de pintura nos canais, vermelho, verde ou azul, né, cara, da gaivota, e obtivemos aí o resultado que já não é nem tão inusitado, uma vez que a gente, né, lembrou aí com curvas o que acontece com a edição ou com a subtração, né, ó, de cada canal. Ok? Ó, tá vendo? Vermelho adicionado, vermelho subtraído. Olha o que acontece quando eu subtraio o vermelho. O olho fica preto. Mas toda a imagem ganha ciano. Esse é o nosso problema. Nosso problema é conseguir fazer essa alteração de voltar esse olho para cá e preservar o resto da imagem. Para isso, eu vou dar duas opções para vocês.
Ou vocês vão fazer uma seleção, né, no olho do menino, nas duas bolinhas, pode fazer uma vez, depois faz com a outra. Ou então vocês vão tentar fazer um ajuste nos canais com essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de sub ou superexposição. Se eu colocar aqui superexposição, aí eu vou dar um zoom aqui, peraí, vou dar um zoom aqui no olhinho. Se eu colocar aqui, ó, voltando, vou colocar aqui em superexposição, tá? Eu vou vir aqui embaixo e vou colocar, aumentar aqui, ó, a exposição para 100%. Nota que quando eu pintar, ó, ele vai escurecendo, ok? Olha lá. Eu posso fazer assim, sem seleção, a mão livre, ou eu posso fazer com seleção, ok? Porque eu não quero cair para fora do olho, não. Aqui eu já estou pintando a íris. Eu queria só a pupila, tá bom? Então eu vou dar Ctrl Z, vou vir aqui, ó, vou tirar quantas. Ó, quantas vezes eu usei, ó. Ó o que eu falei para vocês, tá vendo? Cuidado, não sai pintando demais, não. Então eu vou dar para vocês a opção de fazer essa correção e vou querer que vocês me deem uma segunda opção, que é o seguinte: como fazer essa correção de olho vermelho por esse painel de canais? Selecionando um desses 3 canais e fazendo a pintura por aqui, tá bom? E aí, se vocês quiserem, vocês têm a terceira opção, que é essa aqui, ó, cores, curvas e alterar o valor do azul. Aliás, alterar o valor do vermelho para menos, mas aí vocês vão ter que fazer uma seleção para preservar a pupila do resto da pele dele, da íris e do resto da pele. Então, só recapitulando, vocês têm 3 opções. Uma é essa, que precisa de uma seleção de reserva na pupila. A gente não selecionou a gaivota? Pois bem, então, quebrem a cabeça com as ferramentas de seleção aqui, ó. Pode usar a varinha ou pode usar essa aqui elíptica, ó. Já dei a dica, pronto. A gente tem essa opção, a gente tem a opção de usar essa ferramenta aqui direto no painel de cá, diretamente em cima dos pixels, para fazer a super exposição, tá? E a gente tem a terceira opção, que eu deixo como um mistério aí para vocês, que é achar um desses 3 canais e que você vai simplesmente editar com essa mesma ferramenta e você vai pintar por cima e o olho dele vai deixar de ser vermelho, vai ficar preto. Ok? Então são 3 modos distintos que a gente vai trabalhar agora nesse exercício. Vocês vão procurar uma imagem de olho vermelho na internet ou baixar da pastinha e aí a gente se encontra na próxima aula para fazer a correção desses exercícios aí e para partir à frente com mais seleções e com mais canais e com coisas um pouquinho mais complicadas. Então, gente, espero que vocês consigam achar a imagem aí, tá? Como eu disse, se vocês não acharem na internet, procurando a pastinha, não se preocupem muito com a resolução, mas não pegue uma imagem muito pequena. Lembre-se de fazer aquilo de visualizar a imagem no navegador, pedir para abrir nova janela e mandar salvar a original. Porque aí vocês vão conseguir um tamanho assim, mais ou menos, que já é o suficiente para vocês trabalharem, tá? Vocês vão trabalhar nessas 3 opções que eu deixei para vocês aí. É para brincar mesmo, quebrar a cabeça. Não se preocupe em estragar os arquivos, tá? Inclusive os arquivos que estiverem na pasta, salvem um outro nome. Lembre-se de exportar para JPEG, como vocês já aprenderam. E, como eu disse, no próximo encontro a gente avança nesses conteúdos aí e faz algumas coisas que sejam mais adequadas, como, por exemplo, tipo, eliminar certos elementos da foto que são indesejáveis e que costumam acontecer com frequência, do tipo... até onde eu consigo tirar um carro, por exemplo, que está parado na rua, na frente da fachada de um cliente mandou uma foto ruim. Né? Até onde eu consigo clonar a rua que está por baixo, que está por trás do carro. Até onde eu preciso pedir que retire uma nova foto. Enfim, a gente vai, no próximo laboratório, aprofundar um pouco mais aí no GIMP e fazer edições de imagem um pouquinho mais complicadas. Tá?